E fala, gente, começando aí mais um vídeo. Tô muito feliz em estar fazendo esse vídeo, porque esse vídeo é um dos conteúdos que eu sempre assistia, sempre mesmo. Até quando eu não estava casada, porque eu gosto realmente desse mundo da maternidade. Então, como descobrir que eu estava grávida, como é estar grávida, enfim, é um conteúdo que eu amo de verdade. Então, fazer ele hoje, estando nessa estação, para mim é um privilégio e só alegria. Mas vamos direto ao assunto. E, gente, não esquece de compartilhar, de curtir, de comentar, que isso vai me ajudar bastante, tá? Eu vou trazendo também mais vídeos aqui para vocês, quando eu sei que vocês gostam. E eu estou aqui no quartinho do Emanuel, como vocês viram nesse último vídeo que a gente postou aí, reformando, né, nos detalhes. E logo, logo sai aí mais um, finalizando todos os detalhes aí do quarto, tá bom? Como vocês já sabem, né, eu me chamo Kailane Beatriz, casei recentemente e também engravidei recentemente, para a graça, para a glória de Deus, né? Porque tudo é dele, tudo volta para ele, tudo pertence a ele. Então, graças a ele, eu estou vivendo essa estação. E, gente, vou fazer esse vídeo porque eu sei que tem muita gente, muita mulher, né, especificar, muita mulher que acha que tá grávida, mas às vezes acha que não tá e não sabe, tá esperando aí o dia que vai fazer o teste. Então fica naquela mil emoções sem saber realmente qual é o sintoma exato de uma gravidez. O que é que sente mesmo? Será que é só coisa da minha cabeça ou realmente eu tô? Enfim, então esse vídeo é como descobrir a minha gravidez. Pode ser que você se identifique e depois dele você até descubra que esteja, né? Quem sabe? Ou não, pode ser totalmente diferente. Mas eu espero que te ajude de alguma forma, que possa acrescentar alguma coisa aí na sua vida e principalmente nessa fase agora. Então eu escrevi aqui, eu vou olhar algumas vezes aqui para baixo, mas porque tá escrito, então eu deixei nessa ordem para eu não fugir. E, gente, vamos começar. Coloquei aqui primeiro os sintomas que eu, Kailane, senti na minha. E o primeiro deles, antes mesmo de fazer teste, do atraso, que são os principais, porque você precisa primeiro entender que o atraso menstrual, ele é primordial. Então, ele precisa acontecer para realmente você entender que está. Em alguns casos, isso não acontece, né? Mas é importante. Mas os primeiros, antes mesmo de eu fazer o teste para descobrir, foi fome por salgado. Eu lembro que umas semanas antes, eu tava querendo salgado de um jeito. E assim, era pastel, era salgadinho, tipo, aquelas batatinhas, sabe? Coisa realmente salgada. E aí eu lembro até que eu tava trabalhando e o gestor entrou na sala e eu tava comendo pastel na hora do almoço, isso. Comendo pastel e um suquinho que eu tinha pedido pelo iFood e eu não queria almoçar. Então, assim, bem estranho, né? Até ele olhou assim, você tava almoçando pastel, mas foi o meu almoço, eu queria muito um pastel. Também lembro do retiro, eu fui pro retiro da igreja, e aí lá, eu junto com meu esposo, a gente levou 2 salgadas, aí eu deixei 2 na minha bolsa, e parece que ficou uma na bolsa dele, não lembro. Acabou que eu comi os 2 salgados que estavam na minha bolsa, não deixei nem pra ele direito. E aí eu também já estranhei, porque eu não sou de comer muito assim, sabe, os 2 salgados. Era aqueles salgados maiores assim de saco. Então, eu já estranhei também. Só que, juro a você, por mais que a gente já esteja nesse processo querendo, né, ali aberta para uma gravidez, mas a gente, quando está realmente perto de estar grávida, a gente não percebe. De verdade, é como se realmente pegasse você de surpresa. Por mais que tentasse ou estivesse esperando uma gravidez. Mas quando realmente está perto de descobrir, você não percebe, você voa um pouquinho. Então foi o que aconteceu. Esses episódios da fome do salgado, mas eu ainda não tinha percebido essa certa mudança no meu apetite. O segundo, eu estava muito emotiva. Eu já sou emotiva, né? Meu marido bem sabe. Mas eu estava muito emotiva. E, tipo assim, tudo me estressava, chorava mais fácil. Então eu lembro que a gente foi até para um cinema e a gente acabou brigando, né? Umas semanas antes, porque realmente eu estava muito emotiva. E eu já estava grávida ali.
né, que eu fiz todas as contas ali depois que eu descobri. Então eu percebi que naquele dia eu estava já grávida. Então, muito emotiva, muito, sabe, sensível com as palavras. Então, a segunda coisa foi essa. E a terceira foi as palavras-chave que vieram de pessoas que eu nem imaginava. O que é que aconteceu? No retiro, como eu falei para você, do Salgado, a gente tava indo, eu e meu esposo, e aí a gente foi de moto. Antes da gente sair de casa, a gente almoçou lá na casa da minha sogra. E aí o avô dele olhou pra gente e falou assim: quando vocês forem, tenham cuidado, que agora vocês são 3. E aí ele repetiu 3 vezes a mesma frase. Agora vocês são 3. Agora vocês são 3. Aí eu olhei para o meu esposo, ele olhou para mim, a gente ficou sem entender nada, rimos e fomos para essa viagem. E aí a gente até percorreu uma distância maior de moto e eu, estando grávida, nem imaginava. Então, no caminho eu fiquei mastigando isso, eu não vou mentir, eu fiquei realmente pensando nisso. E o retiro foi uma bênção, foi muito bom. Deus falou poderosamente com a gente, não sobre a gravidez, mas sobre muitas outras coisas da nossa vida. Foi muito bom, foi muito marcante. Essa palavra ficou na minha mente, né? Outra pessoa também foi um dos líderes, né, que lá brincando falou também, você tá grávida. Enfim, meu marido também ficou aí brincando. Tive palavras, sim, de confirmação durante esse processo aí curto antes do teste. E o principal é o atraso. 2 dias. Para mim já foram suficientes. Por quê? Porque minha regra ela é bem certa assim, né? Eu sempre sei a data, né? Quando vem, quando não vem, porque eu sempre acompanhei. Então eu sabia já a data certa, eu já sabia já o período. E quando atrasou o primeiro dia, e eu já tinha essas coisas na minha mente, já, né, comi muito salgado, estava muito emotiva, teve palavras de confirmação. Então, quando o primeiro dia do atraso chegou, eu já fiquei desesperada. Mas eu disse, calma, né, vou respirar, porque é só um dia, pode ser que ela já venha, ou na noite, ou de noite, né, que às vezes passa o dia inteiro e a noite vem, ou amanhã de manhã, enfim, vou ficar tranquila. Aconteceu que no segundo dia também não veio. Aí eu disse, peraí, eu já tô nervosa, eu vou ficar mais ainda, porque o segundo dia não chegou também. E quando foi nessa noite do segundo dia, aí eu pedi para o meu esposo comprar o teste e eu fiz no dia seguinte, no terceiro dia, durante a manhã. E lá, né, durante a manhã, eu fui no banheiro, nem tinha acordado ele ainda. Fui no banheiro, fiz o teste e o primeiro, caríssimo, que meu marido comprou o mais caro. Eu disse, meu Deus, se der negativo, tu comprou o mais caro, ia ter que repetir de novo. Mas graças a Deus, no primeiro, né, já deu lá. De 2 a 3 semanas eu já estava grávida. E fiquei muito feliz, mas sem palavras, porque, gente, a gente fica sem palavras. Não tem emoção. Eu, pelo menos, eu fiquei, né, assim, sem emoção nenhuma. A ficha parece que não tinha caído. E nessa mesma manhã eu fui fazer o beta, né, acho que é beta, né, que é do sangue. E aí peguei o resultado, acho que foi 4 da tarde. 4 da tarde a minha irmã pegou, já mandou a foto, né, dizendo parabéns, mamãe. E aí o coração que foi mais a mil ainda. E graças a Deus foi tudo muito tranquilo. Diferente de outros casos, assim, não tive enjoo nos sintomas, tá? Para descobrir. Porque depois, meu amigo, minha amiga, só Deus. Mas assim, durante esse processo de saber se estava ou não tive enjoo, não tive dores nos seios, né, que falam muito. E, enfim, coisas mais intensas. Mas essas coisas, assim, que se você for sensível, você percebe, né? Que é uma fome ali excessiva, ficar muito emotiva, muito mais sensível do que o normal, que também já vem, né, da TPM. São sintomas aí que você tem que saber distinguir melhor. É como eu falei para vocês no início, o atraso ele é o principal. Casos já, né, de mulheres que ainda assim a regra vindo e tudo mais, ainda assim descobre. Mas são casos mais específicos. Mas o importante é que você também saiba que esperar esse atraso é mais ainda para que seu coração não fique
nervoso, ou então você não fique ali, sabe, pensando. E é claro, vou finalizar esse vídeo, mas também quero deixar uma palavra para você que está tentando engravidar, para você mulher que tem esse sonho, essa promessa, que fica em Hebreus 6,15. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Quero dizer para você que Deus, ele não está demorando, ele não está se escondendo de você, mas ele está caprichando naquilo que ele já te prometeu. Gente, se fosse no meu tempo, se fosse no meu ritmo das coisas, não seria tão perfeito quanto está sendo hoje. Então Deus, ele sabe o tempo, ele sabe a estação certa, ele sabe realmente a maneira certa. Eu sei que é muito difícil ouvir isso quando você não alcançou ainda, porque para mim eu vi que eu precisava esperar, que vinha no tempo certo. É realmente agoniante, vou dizer assim, porque a gente fica nesse pensamento de que, mas está demorando, mas parece que comigo não vai. Mas lembre-se sempre que Deus, ele ama seus filhos e ele capricha em cada presente, em cada promessa. Então, assim como Abraão esperou pacientemente, espere pela sua promessa, porque no tempo certo, no tempo perfeito de Deus, vai vir. E você vai estar pronta, né? Porque o importante também é isso, é que você esteja pronta para receber e não pequena, ainda imatura, para as coisas grandes que Deus tem. Então, confie. Vou deixar essa palavra aí para você e creia também que Deus vai fazer. Deus vai fazer, ele está caprichando. Ponha só isso na sua mente, que ele está caprichando, ele está colocando ali os detalhes para que a cortina, né? Eu vou chamar assim, a cortina seja aberta e você assista realmente de coração aberto tudo que o Senhor tem para você. Gente, um beijo. Se você gostou desse vídeo, comenta para mim saber se você gosta desse tipo de conteúdo, assim, sobre gravidez, sobre os processos, né? Esse conteúdo assim mais calmo. Eu vou querer muito ouvir de você o que você achou, tá? Ouvir e ver, né? Aqui nos comentários. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.